Olá, boa noite. A história do rock. Você sabe como esse gênero musical surgiu? Como o rock influenciou e ainda ganha admiradores até os dias de hoje? Você vai conhecer um mestrando da UFO que fez uma pesquisa sobre o heavy metal e tem a agenda cultural. Tudo isso você confere agora no Jornal da UFO. Agradecimentos. Hoje pela manhã, a UFO homenageou o Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar. Veja só. Aconteceu nesta sexta-feira uma homenagem aos bombeiros no gabinete do reitor no campus Santa Mônica, para agradecer a parceria dos militares com a Universidade Federal de Uberlândia. Os agradecimentos foram especialmente pela colaboração do 5º Batalhão de Bombeiros Militar com a equipe de bioengenharia do Hospital de Clínicas da UFO nos últimos 3 meses e pela elaboração de projetos de prevenção contra incêndio nas obras do bloco 8D-JU, que vai sediar o novo pronto-socorro do hospital da instituição. A parceria UFO e bombeiros agiliza a conclusão do novo setor clínico. Hoje foi o lançamento da nova edição da revista Nós, feita pelos alunos do curso de jornalismo. O lançamento da revista Nós foi realizado nesta sexta-feira, no auditório do Bloco 5S, no campus Santa Mônica da UFO. A revista, que é produzida pelos alunos do jornalismo, trouxe como tema da sua 12ª edição a arte, liberdade e resistência. O evento reuniu professores e estudantes do curso, além de artistas convidados. No rock, não é tudo igual. Existem várias vertentes ou subgêneros. Confira na reportagem de Letícia Brito. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Estilo animado que chama para dança e atrai o público jovem. Esse era o rock and roll que começou nos Estados Unidos na década de 50. O que a gente chama hoje de rock, né, surgiu com esse nome, né, de rock and roll na segunda metade da década de 50. Nos Estados Unidos, como desdobramentos da tradição da canção americana, né? E vinha de várias vertentes, do blues, né? Então chamado já rhythm and blues, elementos do folk, né? Country. Não precisou de muito tempo para o estilo chegar na Inglaterra. Vai haver uma releitura pelos grupos ingleses, né? Pode pensar nos Beatles, os Rolling Stones, os Kirks, Animals, outros contemporâneos, né, desse momento. E esses caras vão ouvir os americanos, e os americanos vão ouvir os ingleses, e vai ocorrer um conjunto de festivais, né, vai existindo um afunilamento, uma afinidade, um encontro, vamos dizer, dessas diferentes vertentes, né? Nesses caminhos, a gente tem também o momento do rock progressivo. Aquele estilo dançante e animado foi dando espaço para uma pegada de contemplação, algo para sentar, relaxar e ouvir. Um bom exemplo é a banda Yes. Os Beatles também passaram por essa transição. Uma banda naturalmente emblemática na história do rock são os Beatles, né, que surgem como uma banda de rock and roll no primeiro momento e vão, ao longo do tempo, mudando a sua sonoridade, inclusive deixam de se apresentar em público e se tornam uma banda de estúdio. Lá pelo fim da década de 60 e início dos anos 70, o hard rock vem com força. Led Zeppelin, Black Sabbath e Deep Purple são exemplos. Os 3 seriam fundadores de uma vertente para o metal, especialmente nesse caso o Black Sabbath e o Deep Purple e o Led Zeppelin, bandas muito influentes, né? O grunge é um estilo que surge na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Nirvana é a banda referência. É uma música intensa, né? Forte, guitarras marcantes, um jeito de cantar
bastante agressivo, né? É importante perceber que a definição desses gêneros não é estritamente musicológica. Não dá para a gente pegar só por elementos musicais e entender por que se usam certos rótulos, vamos dizer assim, para determinados gêneros, mas está associado à temática das letras, a elementos comportamentais, a visualidades. O punk surgiu lá pelo fim da década de 70 e início de 80. É uma simplificação, então, da música em relação àquilo que o progressivo vinha fazendo, né? A ideia de do it yourself, né? Faça você mesmo, 3 acordes, uma certa agressividade também na sua apresentação visual, nas letras. E nos dias mais atuais existem várias vertentes. O indie rock é uma delas. Indie surge de independente, né? A abreviatura. Independente seria independente do quê? Né? Das gravadoras, né? Supostamente do grande mercado. E ainda que as origens possam ter sido essas, é claro que as grandes bandas, como The Strokes, por exemplo, já não são tão independentes assim. E o rock no Brasil também tem muita história. Eu nasci há 10 mil anos atrás. É uma longa história, como a do rock internacional, porque ele chega logo em seguida com os filmes do Bill Haley, né? Chamou aqui o Balanço das Horas, né? E os filmes do Elvis Presley também. Então, no final dos anos 50, você já tinha o rock aqui. Depois tivemos a Jovem Guarda, que era uma forma meio diluída, né? Um rock suave, vamos dizer assim, mas que eles eram roqueiros, né? E depois disso nós temos manifestações, um grupo muito importante como os Mutantes, que vai acabar caminhando para o rock progressivo. A Rita Lee, que era a cantora dos Mutantes, depois vai fazer uma carreira solo mais nas vertentes mais tradicionais do rock, né? Nos anos 80 nós temos um grande impulso, né? Chamado de BR Rock. Há gente que pensa, inclusive, que o rock no Brasil começou nesse período, o que não corresponde. Mas, de fato, nos anos 80, ele alcança um público maior do que essas manifestações anteriores, esqueci de falar do Raul Seixas, né? Do que essas manifestações tinham alcançado. Então, a partir dos anos 80, podemos dizer que tem um rock mais estabelecido, né? Cantado português, que tem algumas certas características próprias também, acho que até por uma adaptação da língua, né? E o tema do Jornal da UFO de hoje é a história do rock. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou 2 especialistas para falar um pouco mais sobre a história do rock e suas vertentes. Eu recebo Maurício Winkler, que é músico. Muito obrigado pela participação, Maurício. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. E também Álvaro Fonseca, apresentador, produtor da Rádio Universitária. Muito obrigado pela participação. Prazer é meu. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, a minha primeira pergunta vai para você, Álvaro. Para a gente já destacar como surgiu o rock. O rock, na verdade, né, tem sempre aquela discussão quem foi o pai do rock and roll, né? Ah, foi o Ike Turner, foi o Chuck Berry. O Elvis Presley foi levado a pai de rock and roll, né, numa votação, né, Winkler? Mas, na verdade, é porque nem o Chuck Berry, nem o Little Richard, nem o Jerry Lee Lewis podiam aparecer por motivos de preconceito ou por motivos que o Jerry Lee Lewis era louco, completamente louco, e tinha que ter um pai. E o pai levaram o Elvis Presley a pai de rock and roll, sendo que quando ele foi levado a pai de rock and roll já não cantava rock fazia algum tempo, ele só cantava balada, né? Então o meu pai de rock and roll é o Chuck Berry. É o Chuck Berry. E antes dele os pianistas de boogie woogie. Para você também, Maurício? Então, eu vim do blues. Na verdade, eu vim do rock, mas fiz um caminho contrário, porque eu gostava tanto de rock, vamos dizer assim, que eu falei, eu quero saber de onde que vem o rock. E daí eu fui me aprofundando nas raízes e achei o blues. Quando você encontra o blues, especificamente o Delta Blues, você tem a célula rítmica, que é a célula rítmica que nasce, onde nasce o rock and roll, que é a batida do 4x4 do rock, que depois Chuck Berry fez essa cruzada de um lado da rua onde tinha só os negros e o outro lado era só a música country, então só os brancos irlandeses. Então, como ele era filho de uma irlandesa com um afrodescendente americano, ele cruzou essa rua e ele fez a base do blues tocada em 4x4, que o blues era em 6x4.
Quando ele toca o blues em 4x4, ele começa, então ele dá o pontapé inicial do que a gente conhece como rock and roll. Então ele é o pai, né, da história inteira, na minha opinião, como na do Álvaro também, a gente considera o mesmo cara, o pai do rock and roll, que é o Mr. Chuck Berry. Chuck Berry. Existiu uma polêmica de batizar o Elvis como o pai do rock por ele ser branco? Não, especificamente, né? Especificamente, nenhum afrodescendente poderia ser pai de um movimento que estava nascendo, que iria abalar toda a estrutura da Pax Americana, que a Pax Americana está nascendo ali também, né? Então, o rock teria que ser destruído, inclusive, né? Foi por isso que o Tom Parker tira o Elvis, teoricamente, manda ele para a Alemanha. Enquanto isso, o pessoal tenta tratorar todo o rock and roll que estava nascendo. E depois o Elvis volta com aqueles filmes, que ele era o soldado que vinha da guerra. Bob Tender. E cantando balada e balada e balada. Tá. E mais uma coisa, né? O pessoal tudo fala dos nascimentos das bandas inglesas. Se os cantores de blues não vão para a Inglaterra, e os caras começaram não só a ouvir aquele som que eles pegavam pelos discos, mas eles começaram a ter contato com os caras, tem aulas específicas ali, Howlin' Wolf dava aula para todo mundo. E o pessoal nunca fala muito pouco, né, de Alex Scorner, fala muito pouco de John Mayall, né, o John Mayall Blues Breakers, onde passou nada mais nada menos que Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page, né, uma trindade santa da guitarra. Né, esses caras tiveram uma escola com aqueles caras que saíram dos Estados Unidos e foram para lá, porque lá eles tinham melhores condições, lá eles eram tratados dignamente. Inclusive, né, o jazz também tem essa parte também. É uma característica do mercado, essa coisa de, para surgir uma novidade, você tem que acabar com o antigo, entre aspas. Então, quando os Estados Unidos, ele começa a história do rádio e da televisão, ele começa com o blues, o jazz e o blues. E era isso que predominava antes. O Muddy Waters chegou no top 10 dos mais ouvidos, como ele fosse o mais escutado dos Estados Unidos. Então, ele era o rei do blues nos Estados Unidos. E Muddy Waters era tipo, sei lá quem, Wesley Safadão no Brasil. Do Brasil. O Chuck Berry... Cruel. Chuck Berry, não. Cruel. Fazer o quê, né? Essa é a realidade da gente. Mas ele era um cara muito grande nos Estados Unidos, o Muddy Waters. Então aí, quando o rock chega, o Muddy Waters é obrigado a sair de cena. E ele vai passar fome mesmo nos Estados Unidos, se ele ficar nos Estados Unidos. Enquanto isso, a Europa fala assim, estamos de portas abertas, podem vir, né? Tragam seu lixo para cá. Mandem para cá. Né? E lixo entre aspas, né? Tragam a sua coisa ultrapassada, que seria o blues, né? Para cá. E esse blues ultrapassado é que fez a nova geração do rock em inglês, porque eles estavam ouvindo esse blues diretamente dos criadores do blues, do Muddy Waters. Por isso que a gente tem Rolling Stones, Beatles e todo mundo fazendo esse som, o Eric Clapton, todo mundo fazendo esse som diferente dos Estados Unidos, porque a Europa é diferente dos Estados Unidos, então o rock também vai ser diferente, Pink Floyd e todo esse pessoal. Porque os Estados Unidos tem uma dificuldade muito grande, né? Que ele chega até o country e até a psicodelia. Ali eles travavam e precisou da Inglaterra vir com a London Invasion, daquele pessoal que estava escutando lá e reciclando lá. Isso. E trazer, porque provavelmente o rock morreria com mais um ritmo caipira dos Estados Unidos. E como é que era essa influência? Como que surgia essa influência? Como que começou a crescer o rock? Então, aí tem um processo, onde uma coisa destrói a outra, a gente tem que falar sobre isso. Por exemplo, o rock veio depois do blues, então o blues estava na cena. O rock vem e destrói o blues, destrói isso. Os bluesmen vão para a Inglaterra. Então o rock fica ali posicionado durante um tempo, só que o rock também é muito subversivo para os costumes norte-americanos da época. Jovem, né? Exatamente. Então, o que o Álvaro disse, eles tinham que destruir o rock, de alguma maneira. Então elegeram um rei branco, colocaram o rei ali cantando no cinema e começaram a detonar. O Chuck Berry, o Little Richard, o Jerry Lee Lewis, todos eles foram detonados, foram arrancados pelo pé. Um era apaixonado por uma menina de 16 anos e o outro não sei o quê. Sobrinha. Sobrinha, né? Então eles foram arrancando pela raiz todos os roqueiros norte-americanos, entendeu? E aí entra a Motown, que é uma volta da música afrodescendente norte-americana, volta e destrói o rock, destrói assim entre parênteses, porque gera o disco, né? E gera um outro tipo de pensamento, funk de James Brown e todo esse pessoal.
eles tomam a cena de novo. Então, existe uma reciclagem, o tempo inteiro está acontecendo essa reciclagem. Então, círculo. É um círculo. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. Eles têm essa coisa. O novo tem que sempre vir, né? Para sobrepor ao antigo. E tudo é novo e tudo é antigo ao mesmo tempo. Se você for pensar, tudo é um ciclo que está, uma sopa, né? Que está se... Bom, o papo tá bom, mas a gente vai ter que dar um intervalo agora para saber se vai chover, vai continuar essa chuva no fim de semana. Confira na previsão do tempo. O clima em Uberlândia continua chuvoso no fim de semana, mas as temperaturas aumentam. Máxima de 29 graus e mínima de 17. Em Monte Carmelo, o tempo é nublado e úmido, e as temperaturas são parecidas. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Ituiutaba, o sábado é quente e no domingo esquenta ainda mais. Máxima de 31 graus e mínima de 19. Deve chover no período da tarde. E o pessoal de Patos de Minas também tem perigo de se molhar. A possibilidade de chover é de 90%. A mínima é de 17 e a máxima de 29 graus. E o fim de semana em Araxá não é tão quente, mas pode chover nos 2 dias. Máxima de 26 graus e mínima de 17. No próximo bloco, você vai conhecer um mestrando da UFO apaixonado pelo rock e ainda tem a agenda cultural. A gente volta já. Um mestrando da Universidade Federal de Uberlândia abordou o heavy metal como tema de dissertação. Veja na reportagem. A música que faz parte da vida do artista. Os discos são muitos, aproximadamente 300 vinis colecionados. Relação que faz parte do dia a dia do Igor há um bom tempo. Desde moleque eu sempre toquei com meu irmão também. Meu irmão ele fez parte da minha banda, o Killer Clowns. E assim, a música tem andado paralelo com a minha vida desde muito cedo. Então, assim, tanto que a minha dissertação eu falo que foi sobre a minha vida, né? Porque eu falo do heavy metal e o heavy metal está dentro de mim, assim. Então, foi um assunto bem legal que o heavy metal é minha vida, então não tinha jeito de ser diferente, eu acho. Essa apreciação foi um dos motivos para o mais atual trabalho de Igor, a dissertação em que aborda o heavy metal. Posso falar que foi um processo e ele não acabou ainda, né? É um processo que começou desde o começo da minha graduação, que eu tive apoio de muitos professores que souberam enxergar esse potencial na minha vida, né? Então foi um processo que se deu desde da graduação, no começo do curso. Eu fui construindo esse discurso ao longo da graduação. Na dissertação eu consegui focar o assunto que eu queria. Então foi um processo que deu na minha dissertação e vai continuar com ele aí no doutorado, enfim. Igor quis destacar de uma forma diferente o heavy metal, um trabalho que o pesquisador acredita que poderá inspirar muitos. O mais interessante é o que eu falei dessa dissociação somente com a música, que eu acho que é legal que a gente vai a gente aborda o heavy metal com uma estética maior do que a linguagem musical, que eu estou tendo muito feedback positivo de pessoas que não do meio acadêmico, que eu acho mais interessante ainda, né? Às vezes a gente pensa que a dissertação vai ficar só no meio acadêmico, então tem gente de fora da comunidade da UFO, do meio acadêmico, gente do cenário do heavy metal que leu, me deu parabéns e acho assim, super interessante o modo que eu trabalhei o heavy metal dentro da minha dissertação. Então eu acho que esse é um ponto muito legal, assim, muito interessante de como a gente pode enxergar o heavy metal como arte. E é claro, como a maioria, todos têm um sonho. E com o artista não é diferente. Eu quero passar no concurso para ser professor universitário, né? Mas até lá eu pretendo continuar com a pesquisa, que eu acho que, apesar da pesquisa não ter a gente não está vendo um horizonte tão bom para as pesquisas, né, na universidade, só que eu pretendo continuar assim com a pesquisa porque ela foi uma coisa que eu fiz que me deu prazer, né, pesquisar alguma coisa que eu amo. Então eu pretendo continuar com a pesquisa, pretendo continuar no doutorado e até onde o heavy metal me levar. Bom, e a gente viu
o caso do Igor aí, que valoriza o heavy metal, o rock. O que vocês acham de pessoas como o Igor que fazem um trabalho como esse? Eu acho super importante, né? O heavy metal tem um grande papel numa das épocas sombrias do rock and roll, né? Porque, principalmente na época da disco music, né? O heavy metal praticamente salva. O heavy metal salva o rock and roll naquele momento, né? E ainda bem que as coisas são cíclicas. Depois que o Macharana enterrou a disco music, né? O Denek enterrou a disco music, o rock voltou, né? Mas o heavy metal teve segurança por ali, né? E o Maurício estava falando assim, aqui, esquecem muitas bandas extremamente importantes no desenvolvimento da... É incrível como as pessoas não falam do Cream, né? O Cream deitou as bases aonde The Purple, o próprio Led Zeppelin, o próprio Black Sabbath, né? O primeiro riff do Black Sabbath que eu escutei, eu falei, o que está acontecendo? De onde que vem isso? Eu falei, está aqui, né? Mas não citam Cream, né? O John Mayall e Alex Scorner, caras extremamente importantes lá na Inglaterra, né? Que propiciaram essas bandas aparecerem também. Eu vou fazer uma pergunta polêmica para você, Maurício. Você acha que se não fosse os Estados Unidos, talvez o rock teria morrido? Não, então, a gente tem que começar a pensar em rock assim. O rock nunca foi uma coisa que não fizesse parte do folclore e da música folclórica americana. Então, assim como a gente escuta samba, o brasileiro escuta samba, o sertanejo, o americano ele escuta heavy metal, escuta rock and roll, hard rock, blues, né? Eles escutam com a mesma, vamos dizer assim, com a mesma naturalidade do que a gente escuta aí um sambinha do Zeca Pagodinho e tal, aquela coisa que essa família é muito unida. Então, para eles lá, o rock não é uma coisa assim, de outro planeta, não. O rock para eles lá é desde criancinha, a criança já nasce ouvindo rock, a mãe ouve rock, o pai ouve rock, os avós ouvem rock. Então, assim, os Estados Unidos, ele é o berço do rock and roll, só que existe uma reciclagem. Essa reciclagem, por exemplo, foi interessante essa coisa do heavy metal entrar na equação, porque, como a gente estava falando no bloco anterior, quando a Motown toma conta do mercado, ela vem com disco e com funk e com soul, ela abafa o rock de uma tal maneira que o cara, você vê os trajes do heavy metal são todos muito assim, tô aqui, né? Aquela coisa de não posso morrer, aqueles cabelos, todo armado, heavy metal, porque o cara estava lutando contra Diana Ross, estava lutando contra esses caras do dance music, da discoteca, Jackson 5, isso é muito forte. Então você tem que, nesse período o rock teve que se abrigar aí no estilo heavy metal para poder ficar vivo. Quando chega o Guns marca o retorno do heavy metal à origem, vamos dizer, rhythm and blues e blues, que eles também faziam um pouco misturado mais com a origem do hard rock. Que é eles já entram em que década? Eu acho que no final dos anos 80, né? Guns N' Roses no final dos anos 80. Que aqui no Brasil também já fica mais forte. Aqui no Brasil, a questão, acho que, posso estar errado, mas a minha opinião é que o rock no Brasil ele floresceu mais depois da redemocratização. Antes da redemocratização existia a Jovem Guarda, que era reinterpretações de músicas clássicas norte-americanas e inglesas. Versões, né? Eram versões. A Jovem Guarda não tinha aquele ranço de Nil Sedaka, né? Aquelas coisinhas ainda muito incipiente, né? Mas o rock começa nos anos 70, o rock começa a pavimentar aqui também. Não é tanta redemocratização, né? Mas os ares que começam a soprar, que vão dar nela. Foi com a vanguarda? Foi nessa Foi com o comércio. Na verdade, o que traz essas coisas são o comércio. Sim, com certeza. É igual a coisa do punk, né? O punk começou a morrer a hora que a parte comercial interpretou ele. Falou assim, que é isso? Isso aqui não é revoltado, nós vamos vender revolta para eles. Isso é terrível, isso é triste, mas a coisa, dentro do capitalismo, o que impulsiona é o comércio, né? Não tem outra coisa. E o rock nunca interessou o status quo. O status quo não gosta do rock and roll. Por quê? Porque ele mexe com o jovem que faz mudança, jovem que faz contestação. Por mais que ele seja absorvido pelo comércio, ele ainda é uma música que traz uma mensagem.
né? Ele é da música que faz os caras bater o pé no chão, né? Bater a cabeça, né? Então, quer dizer, o rock é muito forte. E onde entra a mulher nessa história do rock? Do rock. A mulher entra na história da música, né? Como um todo, das artes, do mundo, né? Eu considero que as melhores e as maiores canções do rock and roll são ou porque o cara perdeu a namorada, né? Ou porque ele quer ganhar uma, né? Então, assim, quer conquistar. Não houve um momento onde ela não esteve presente. Não, e as cantoras de blues são fantásticas. Sim, né? As cantoras de blues, de rock também tem bastante, né? Mas as de blues são a Billie Holiday. Referencial. Big Mama Thornton, né? Cip Wallace, nossa, a Tina Turner, né? Tina Turner. Ike Turner, que era o Ike and Tina Turner. O Ike Turner, ele é tido por muita gente como o primeiro compositor do primeiro rock, que é o Rocket 88, que gravou a banda do Jack Brenston porque cantava, mas a música é composta e arranjada pelo Ike Turner. Olha só. Quem diria, né? Não sabia disso. Bom, e nós fomos saber a opinião de algumas pessoas sobre o rock, olha só. Um sertanejo raiz, um sertanejo universitário, né? E assim, quando a gente fala de rock, você acha que hoje em dia as pessoas estão escutando menos o rock acabou? O que você acha disso? Assim, eu acho que as pessoas escutam mais sertanejo por tocar mais, assim, nas ruas, nos lugares. Rock é mais uma coisa, assim... Acho que é mais influência, tipo, o pai gosta de rock, aí o filho cresce escutando rock. Acho que ele vai crescer, gostar de rock quando ele crescer, né? Mas são muito poucas pessoas que gostam de rock hoje em dia. Ultimamente eu tenho ouvido muito pagode, MPB, mas eu gosto de todo tipo de música. E você acha que o rock acabou? Era um estilo que as pessoas ouviam mais antigamente ou ainda é escutado? Eu acho que ainda é escutado, só que tem os grupos que escutam mais, né? Tipo, sempre tem o seu público definido. Eu gosto de pop, de MPB, de indie, de rock também um pouco. Quando você pensa em rock, qual banda ou música que você lembra? De rock? Eu gosto muito de Evanescence, então é a primeira que eu vou lembrar. E você gosta desse estilo por influência dos pais? Cresceu ouvindo rock? Como é que é isso? Eu acho que eu gostei mais por conta da minha irmã. Que a minha irmã, ela é musicista, né? Então ela pegou muito essa vertente e na minha adolescência eu acabei indo um pouco nela também. Eu gosto muito de rock e de indie por causa do ritmo, da batida, é bem contagiante. Você acha que as pessoas hoje em dia estão ouvindo menos o rock? Com certeza, com certeza. Porque entrou novos estilos de música, né? O funk, o pop americano, essas coisas. E você teve influência de alguém para ouvir o rock? Do meu pai, mas principalmente da internet também. Bom, onde está a influência? É nos pais, na internet? Como que surge essa influência? Eu acho que eu volto sempre na coisa cíclica. Quando ela fala música pop americana, ela está se referindo ao rhythm and blues. Então você vê, o rhythm and blues que é o ritmo blues. Então você vê, volta lá no início da história, o rock ele é filho do blues e ele vai ficar fazendo esse círculo entre blues, soul, funk, e aí ele vira, de repente, ele parece que ele vai morrer, o heavy metal vem e fala, não, estamos aqui, aí veio o Guns e resgata o pessoal. Então, assim, os ciclos do rock, eles não vão parar nunca. Então, assim, a influência tá na influência que a gente tem da música americana, da cultura americana, do American Way of Life, que a gente é uma espécie de imitação do American Way of Life, né? Mal feita, mas Podia estar imitando as coisas boas, né? Tinha muita coisa boa para imitar, né? E a gente procura, a gente não consegue fazer a imitação do jeito que ela deveria ser feita. Então a gente fica fazendo um cover, né? Tá certo. E antes de encerrar o nosso jornal, a gente confere agora as dicas da Agenda Cultural. Olá, boa noite! Hoje é dia de conferir as dicas para o fim de semana na Agenda Cultural. Acontece até o dia 12 a exposição Abdias Nascimento, a arte de um guerreiro. Ela traz as obras do artista plástico, escritor e dramaturgo que nasceu em Franca, interior de São Paulo. Domingo tem show do Fio Veras e banda no Teatro Municipal. Começa às 7h30 da noite. A abertura é por conta de Zal Sissoko e Luiz Salgado. Os ingressos estão disponíveis no site que aparece na tela.
E neste sábado tem programação do Entre Artes, primeiro festival do Instituto de Artes da UFO. A repórter Letícia Brito traz os detalhes pra gente. A programação do festival é toda gratuita e reúne os cursos do Instituto de Artes da UFO, dança, teatro, artes visuais e música. Para ter mais informações, eu converso com o Ricardo Alvarenga, professor do curso de dança. Ricardo, essa é a primeira edição do festival. Como surgiu essa ideia? É a primeira edição. A ideia foi, embora assim, nós somos um instituto, temos 4 cursos, muitas vezes a gente não sabe o que o vizinho está fazendo. Então a ideia é que a gente conheça melhor o que os nossos parceiros estão fazendo dos 4 cursos e disponibilizar isso para a sociedade também, para a comunidade consumir o que a gente produz enquanto pesquisa, ensino e extensão. E a programação para o fim de semana, que é aberta para todo mundo, o que vai ter por lá? Bom, de manhã a gente tem a Orquestra Popular do Cerrado na Feirinha Solidária, aqui no Centro de Convivência na UFO. E no período da tarde a gente tem performances, apresentações de teatro, tem a apresentação de uma convidada de São Paulo, que é a Ledice, tem um teatro externo, na área externa, tem a apresentação da Orquestra Popular do Cerrado fechando a noite, temos a programação a tarde toda. Tudo concentrado no Campo Santa Mônica? Tudo concentrado no Campo Santa Mônica, nas dependências do IART, que são praticamente 3 blocos. E muito obrigada pelas informações. Para ter mais detalhes, é só acessar a rede social do Facebook, na página do evento ou o site do IART. Voltamos ao estúdio. E para você que vai ficar em casa no fim de semana, também temos algumas dicas. Confira! Hoje a dica que eu dou é para todo mundo escutar a música do Tião Carreiro, Rei dos Canoeiros. A minha dica é de uma série, a galera do direito vai gostar muito, que é Scandal. Tem no Netflix, é muito bom. Por que dessa série? Ela fala sobre casos e sobre argumentação jurídica bem legal e de como o aparato político envolve muito com o meio jurídico, que não deveria acontecer, mas infelizmente, né? Essas foram as dicas da agenda cultural de hoje. Aproveitem bastante e bom fim de semana! Infelizmente o nosso tema acabou, dava para falar muito ainda sobre o rock, com certeza. Eu quero agradecer a sua participação, Maurício, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, obrigado, vou estar sempre disponível aqui para vocês. Muito obrigado. E Álvaro, também muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E aliás, escutem a Sala dos Espelhos na Rádio Universitária das 18 às 20 horas, todos os sábados. Amanhã tem. Amanhã tem, né? Fica aí o convite, então. E o Jornal da UFO fica por aqui. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana.